No mundo em que a gente vive, é muito comum a gente se deparar com questões sobre a utilidade das coisas, em vez da gente estar prestando atenção ou dedicando atenção a se perguntar o que elas são, em essência, em definição e assim por diante. Quando a gente tenta entender a filosofia, essa inclinação do nosso momento histórico não foge à regra. Em geral, as pessoas tentam perguntar-se ou perguntar aos outros o para que a filosofia serve e não o que ela é. Eu, na condição de filósofo, não venho aqui tentar responder questões difíceis para você. Eu venho tentar reorientar a questão, ok? Quando alguém pergunta qual a utilidade da filosofia, em geral essa pessoa está presumindo que sabe o que ela é. E em geral, ela nem percebe que presume isso. E quando ela presume, ela está achando que a filosofia é só mais uma disciplina da escola que vai ser, digamos assim, útil à nossa formação enquanto cidadãos e enquanto profissionais no futuro. Quando, na realidade, não é bem assim. E como eu já falei, na condição de filósofo, eu não estou aqui somente para ajudar você a responder questões difíceis, mas também a formular as questões da maneira mais coerente. Então, eu não quero te oferecer uma resposta sobre qual a utilidade da filosofia, mas sobre o para que ela é, ou o que ela é, melhor dizendo. Então, o que é a filosofia? Bem, essa questão é muito difícil de ser respondida. Embora a gente estude filosofia, a gente estude a história da filosofia, a gente veja os principais pensadores e as principais pensadoras, a questão sobre a definição deste campo do saber é um pouco difícil. Até porque, por essência, e essa palavra essência é bem problemática, a filosofia é um questionamento, ou colocar questões importantes. Então, quando a gente se pergunta o que é filosofia, parece que nós já estamos filosofando. E esse ato de filosofar continuamente parece nos impossibilitar de encontrar uma resposta sobre o que a filosofia é. Agora veja, diante de toda a história da filosofia, nós percebemos um esforço de vários filósofos e filósofas de tentar responder o que ela é. Por exemplo, lá na Antiguidade a gente viu o Aristóteles, o grande pensador grego do período clássico, tentando dizer que a filosofia é o tipo de conhecimento mais nobre que o ser humano pode ter, porque ela nos leva às causas das coisas. Ela nos conduz ao conhecimento das essências. E ele diz, a filosofia surge no ser humano a partir da admiração e do espanto diante da natureza, a partir daquilo que nos provoca dúvida e também nos incita a conhecer melhor. E aí eu lembro de uma definição que eu ouvi do meu professor Jaime Biela, professor e filósofo da UFRN, um dos grandes mestres que eu levo assim como influência para toda a minha vida, de que filosofia é a nossa predisposição e a nossa possibilidade de suspeitar das coisas que parecem óbvias. A filosofia, como diria Aristóteles, que surge do espanto, ela nos possibilita ir além das coisas que, até então, a nossa face parece óbvias. Atente à palavra parece. As coisas que parecem óbvias não são. Elas exigem esforço, elas exigem crítica, elas exigem que o pensamento nos leve além para entender aquilo com fundamento. Então, o que é a filosofia no fim das contas? Diante de tanta dificuldade de responder o que essa coisa é, a gente pode pelo menos ter isso em mente. Filosofia é o campo do saber que nos possibilita encontrar respostas com fundamento para aquelas coisas que, parecendo óbvias, não são.